Já estamos aqui com o professor Betinho, que conversa com a gente já a partir de agora, na hora do almoço. Já estamos nas câmeras, bom dia. E eu deixei ditador Rodolfo para deixar o YouTube já ligado o dia todinho, mas deixa para outro dia. Amanhã nós faz isso, para fazer o teste, ele aguenta. Betinho, hoje nós estamos aqui para você nas quinta-feiras para falar sempre dos comentários dos assuntos mais fortes da semana. E não teve outro, né? A prisão de mais um envolvido no caso de Marielle, a delação premiada de um dos PMs aí envolvidos nessa morte que há 5 anos o Brasil vive atrás de resposta. Mas antes de você responder o que achou de tudo isso, eu queria que você explicasse o termo, que é delação premiada, para o povo entender. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Bom dia, ouvintes. A delação premiada, ela é prevista em lei. É quando alguém é preso, né? A prisão preventiva, que a depender da análise jurídica, se essa pessoa que está presa, ela oferece riscos à sociedade ou ao processo de investigação, essa pessoa mantém-se presa. Por exemplo, os assassinos de Marielle estão presos há quase 5 anos, porque eles são considerados de alta periculosidade. Inclusive, poderiam queima de arquivos, enfim, eles mantêm na prisão preventiva. Então, a delação premiada é quando essa pessoa ela faz um acordo legal com a justiça para delatar, trazer informações importantes que vão clarear a investigação. Claro que não basta só uma delação premiada, tem que ter investigação para colher provas. Inclusive, essa delação premiada agora, o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador e ex-deputado Dallagnol começaram a criticar. Olha, na época da Lava Jato, vocês criticavam a delação premiada e hoje estão se utilizando de uma delação. Mas há uma diferença. Naquele contexto da Lava Jato, as delações premiadas não vinham com provas, era só alguém delatar e pronto. Ali, inclusive, há provas de que o próprio juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol orientavam as pessoas que estavam delatando como elas deveriam agir, no sentido de, por convicção, punir alguém. Não tinha prova. Nesse caso, não. A delação como é o nome dele? Queiroz? Elcio Queiroz. Ele delatou, mas a polícia vai investigar e colher provas. Essa é uma diferença. Por isso que divulgaram, né? Porque tudo queria dizer na polícia checando, exatamente. Né? Tem que checar, não é só uma delação, não. Abre-se um leque de investigação. Essa investigação que vinha numa morosidade muito grande, parece que havia uma má vontade, porque esse assassinato, Jaqueline, provavelmente será provado motivações políticas, né? Pela a luta de Marielle, né? Ela era uma mulher negra da periferia, socióloga, extremamente combatente ali no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que tem uma milícia muito forte, é o Estado Paralelo, é muito forte, inclusive tem ligações tanto com o tráfico como com políticos, essa é a verdade. Para aqueles que ainda não sabem o que é milícia. Bom, as milícias são grupos geralmente formados por militares ou ex-militares, são paramilitares. O que é mais grave é porque quando eles são ainda das forças, né, de segurança, eles são um braço armado do Estado. Então se envolve com a máfia, com tráfico, né, drogas, com políticos e são matadores de aluguel. A gente percebe o patrimônio dessas pessoas. Foi preso um ex-bombeiro que tinha sido preso no início, mas tinha sido solto e agora com a delação ele foi preso. O cara tem milhões, tem mansões, tem um policial com BMW não condiz com a renda. Então, envolve um crime muito organizado. Então, as milícias são geralmente ex-PMs ou PMs. Que tanto faz aposentado como ou que foram expulsos já, né? Muitos já tinham sido expulsos. Até alguns atuando mesmo. E outros ainda atuando, o que é mais grave porque eles têm acesso ao Estado, né? A polícia é um braço armado do Estado. Então, isso é muito grave, né? Forma esse Estado paralelo que acabam assumindo o papel do Estado oficial, né? Dessa instituição legal que tem como um dos pré-requisitos o monopólio da força. O Estado tem o monopólio, só o Estado pode ter
o monopólio da força física. Quando você atribui isso a pessoas que fora do Estado, isso é crime gravíssimo. Então, com certeza, tem pessoas graúdas por trás, por isso que houve uma morosidade na investigação. Quando o governo assumiu agora, o novo governo, o Flávio Dino já garantiu que ia dar celeridade ao processo, que esse crime não pode ficar impune. A sociedade cobra o esclarecimento, já sabe quem matou, quem executou, falta agora quem patrocinou, quem pediu, né, quem encomendou, quem pagou, que era muito dinheiro. O Elcio Queiroz, ele recebia uma pensão quando estava preso, mais de 5 mil reais. Foi um dos motivos da delação. Ele, durante muito tempo, recebia 5 mil reais, alguém que estava bancando, né? Foi diminuindo. Quando cessou, eles não, vou fazer um acordo de delação premiada. Ele se sente traído, né? Então, tem pessoas graúdas por trás. Então, assim, eu acredito que agora vá caminhar e finalmente seja esclarecido que a sociedade merece, a família de Marielle merece saber quem foram os mandantes e devem ser devidamente punidos de acordo com o rigor da lei. 2 assuntos para a gente comentar. Um, esse envolvimento da polícia, todos ex-policiais, ex-bombeiros, tudo polícia, né? E como fica agora, né? A instituição polícia para o povo acreditar. Porque assim, aí bate, né? Em todos nós que estamos ouvindo tudo isso, todos os meios de comunicação, a quem agora a gente vai confiar? A quem vai recorrer? Isso é muito grave, principalmente nas grandes cidades. Ontem, inclusive, eu estava comentando isso com meus alunos na aula de ciência política. A gente está discutindo um assunto política, poder e Estado. E a gente falando que o que é o Estado, quais as atribuições do Estado. O Estado é essa instituição legal que tem o monopólio da força física, né, do poder. A polícia é o Estado, e quando esse Estado, que tem uma função social, quando ele é ausente, quando ele não consegue trazer o bem-estar social, acontece isso principalmente nas grandes cidades, você forma um Estado paralelo. Então, por exemplo, quando a polícia chega lá no Rio de Janeiro, principalmente nas periferias das grandes cidades, ela já chega matando de forma indiscriminada. Agora está completando 10 anos do caso Amarildo. Lembra? Tem até um ministério agora. A polícia chegou lá na favela, prendeu um pedreiro e sumiu. Ele nunca apareceu. E tem vários casos Amarildos por aí. Então, isso é uma mostra de que quando o Estado ele não é presente, quando ele não cumpre sua função, esses bandidos acabam assumindo. Então, as pessoas lá, para ter acesso a gás, a água, precisam pagar a estes bandidos, né, esse Estado paralelo, e muitas vezes a população mais carente, ela acredita mais, ela confia mais nesses bandidos do que na própria polícia, ou seja, no próprio Estado. É verdade. Então é preciso o quê? Política pública, educação de qualidade, saúde, lazer, para que essas pessoas passem a acreditar no Estado e que o Estado desenvolva de fato o seu papel, que é de proteção social. O Estado ele funciona como um guarda-chuva para proteger a sociedade. Infelizmente, a gente sabe que esse Estado ele tem sido muito mais benéfico para os ricos, deixando de fora. Então, depende muito do governo. O governo é uma coisa, o Estado é outra. Então, se você tem um governo com ideologia de mais assistência social, de proteção, você vai ter um Estado que vai cumprir o seu papel melhor, né? A política de bem-estar social. Ao invés do que a gente Exatamente, tinha antes, né? Exatamente. Então, quando você não tem políticas sociais eficazes, o crime, ele vai... Compensa. Exatamente. O crime vai ganhar espaço, porque as pessoas precisam de proteção, né? E o problema é que esse Estado paralelo, ele vai cumprir a função do Estado, como, por exemplo, ele vai julgar, ele vai matar. O Estado tem que proteger todo mundo. Por isso que mesmo quando um bandido comete um crime, a função do Estado é proteger ele ser julgado e ser condenado e cumprir sua pena. Não é porque no Brasil não tem pena de morte. O Estado paralelo vai lá, julga e mata. Essa é a diferença, né? Nós não temos pena de morte e o Estado paralelo não cumpre a lei. O Estado legal tem que cumprir todos os trâmites da lei, né? Todo mundo tem direito à ampla defesa. A lei do Estado paralelo, a lei é deles, gente. As regras são deles, né? A prefeita Flavinha já está por aqui, com Fátima, secretária de Cultura do Congo. Daqui a pouco vamos falar, né? A festa de Santana, gente, bombando, viu? Eu quero saber da estrada do Congo, já tá boa. Daqui a pouco Flavinha vai dizer, essa estrada. Olha, Betinho, agora a Aniele, a irmã da Marielle, passou por aqui a semana num comentário, ela disse assim: eu tive o prazer, inclusive, de entrevistar a Aniele, naquela época online, num evento aqui da Secretaria de Ação Social, através de um amigo Serginho. E ela disse aqui essa semana, a família ficou em choque quando recebeu a notícia, mas ela disse, agora vai ficar mais difícil as mulheres se candidatarem. As mulheres, as negras, as pobres, ninguém vai mais querer ir para o poder.
Eu acho que a morte de Marielle fez com que a gente, mulher, se retraísse mais para a política. E ela tem razão disso, porque os números mostram, né? Exatamente. Nós já temos uma distorção muito grande, né? As mulheres, se eu não me engano, no Congresso representam em torno de 17% só. Eu também discuto muito isso com os alunos, que apesar dos avanços que nós temos desde a Revolução Francesa com os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, mas ainda há um distanciamento muito entre o que diz a lei e na prática. Então, por exemplo, a representatividade das mulheres na política, infelizmente ainda deixa muito a desejar. A gente, por exemplo, aqui em Sumé nós não temos nenhuma vereadora. Não temos. Sumé só teve uma prefeita. Então é preciso, eu sempre discuto isso, é preciso as mulheres se engajarem, elas já vêm se engajando, mas ver que elas têm que ocupar o espaço que elas vão estar onde elas quiserem, né? Porque senão, se depender da vontade de uma sociedade patriarcal, que é muito forte ainda o patriarcalismo, as mulheres não vão conseguir. E a justiça também tem que ficar de olho. Por exemplo, você sabe que tem uma lei que obriga os partidos 30%, mas os partidos que vinham fazendo apenas burlavam, colocavam, por exemplo, se tiver 10 candidatos, 3 tem que ser mulheres. Colocava só para cumprir tabela, para burlar a lei. Inclusive, a Justiça Eleitoral já percebeu e alguns vereadores perderam os cargos, inclusive na Paraíba. Porque perceberam que aquela mulher se candidatou apenas para cumprir a lei, não teve nenhum voto, nem dela mesma, né? Então, isso é uma forma de burlar a lei. É preciso as mulheres se unirem, porque elas são maioria em números da sociedade, maioria, e passar a votar nas mulheres, se candidatar mesmo, porque elas têm, merecem e podem e devem e têm o direito de assumir os cargos que elas quiserem, né? Mas o fato de uma lei não significa que vai haver a mudança cultural, ela é muito mais lenta. A lei já existe, né? Todos são iguais perante a lei. Agora, quando a gente vai ver a representatividade das minorias, que são as mulheres, e principalmente as mulheres negras e os homens negros também, deixa muito a desejar. Não há essa isonomia, né, nas representações políticas. E a gente tem que ter representatividade, porque as leis, como eu sempre digo, elas não caem do céu. Então, o Congresso vai fazer as leis de acordo com os interesses, né, daqueles que os elegeram. Esse assunto vai render já em outro programa, gente. Essa história de mulher, alguém me aponta a questão de Monteiro, que a gente pode trazer, né, das últimas sequências de prefeitas que Monteiro tem tido. Vamos falar sobre isso em outro momento, que hoje a gente tem outros entrevistados, mas para a gente fechar a entrevista com o professor Betinho, aí eu vou trazer a seleção brasileira feminina de futebol. Gente, tanto preconceito dos próprios homens. Eu vi essa semana a gente falando do ponto facultativo, que algumas prefeituras deram, outras não. E as, pra quê? Pra assistir jogo de mulher? O cara dizia a mim, homem, eu bloqueei logo, fiquei logo com raiva, porque ele disse tanto desaforo no WhatsApp aqui da rádio. Vocês estão querendo feriado pra quê? Pra lavar roupa, Olha, eu fiquei assim, indignada. Eu nem podia escutar o resto, porque eu fiquei assim, sem poder nem degustar as palavras dele. Até nisso, um esforço, as histórias bonitas que as nossas atletas trazem na vida para chegar onde elas chegaram, foram protagonistas do futebol feminino, e hoje tantas como alunas, eu joguei futebol e as pessoas me chamavam eu jogava com os homens. Eu jogava futebol bem, aprendi porque eu jogava com os homens, mas eu tive, acho que, poucas oportunidades de jogar futebol feminino. Hoje, como o Congo tem, desponta, né, no futebol feminino, Camalaú tem, aqui Sumé tem tanto, mas que dificuldade a gente chegar aqui. Elas plantaram para a gente estar aqui, nós plantamos para o Congo estar aqui em Sumé, para o Boca Juniors estar aqui, para outros times. E que tamanho de discriminação é essa, o Brasil, não é? A gente percebe que a sociedade ela muda num ritmo mais lento do que as próprias legislações, né? Porque era proibido, né, até os anos 40, se eu não me engano, foi no governo de Getúlio Vargas, uma lei proibindo que as mulheres, a natureza feminina não permitia o jogo. Não era para jogar bola. Assim como teve também proibindo negros de participarem, né? Tanto que quando começaram os jogos aqui no Brasil, muitos negros passavam pó de arroz roxo para ficar branco. Já pensou? E até os anos 80, as mulheres, né, a seleção brasileira sequer tinha a camisa, né? Eles tinham que pegavam dos jogadores. Não tinha camisa para elas vestirem. Então elas pegavam a camisa de Bebeto, de Romário e jogavam a camisa, não tinha. Houve um avanço, mas ainda percebe que é uma resistência muito grande, até pela parte da FIFA, né? Pela premiação, se eu não me engano era 440 milhões para o masculino
e o feminino cento e pouco só. Então, Não chegava nem a metade. Nem a metade, a questão salarial, né? Então é preciso muita luta, porque a lei por si só, ela pode ser uma letra morta, né? Precisa a sociedade mudar. Isso começa desde cedo, né? Você com as crianças. Por isso que é importante, Jaqueline, discutir a questão de gênero. As pessoas acham que discutir gênero é ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe em lugar nenhum do mundo. Agora, discutir gênero, identidade de gênero, a questão de gênero, sim. O que é gênero? São os papéis que homens e mulheres assumem na sociedade, que são construções históricas, né? Não são naturais. O que é natural é o sexo biológico. Então as pessoas confundem, né? Sexo com o gênero. Exatamente, com gênero. Então, por exemplo, dizer que mulher não nasceu para jogar futebol, isso é uma questão que envolve o machismo, né? O patriarcado, o homem no centro, a mulher só pode ficar em casa cuidando da família, né? O cuidar. Por isso que a gente vai elencando profissões que são masculinas e femininas. Por exemplo, os enfermeiras e professores estão ligados ao cuidar. Por isso que a maioria é mulher. Agora, quando se trata da questão de assumir o espaço do poder fora de casa, é o homem. Isso é o patriarcado. E isso vem desde a Grécia Antiga, Roma Antiga, e não mudou. Claro, mudou, houve mudança, mas para isso muitas mulheres morreram. Muitas mulheres se sacrificaram para que você, por exemplo, esteja aqui me entrevistando, né? Que poderia ser só um homem. E as mulheres no raio tão poucas. Eu estou achando que a gente tem que fazer um esforço maior. Eu estou aqui rodeada de homens, perto de mim. Eu não tenho mais nenhuma locutora. Exatamente, a gente percebe, né? Teve uma época na rádio que eu tinha 3 repórteres, eu, Vanusa, Normanda, não sei quem. Agora só tá eu sozinha. E essa macharia toda. Aí tem jeito então você é uma exceção, porque geralmente é um homem sobrevivente. Jaqueline, mas antes da gente terminar, eu quero parabenizar. Estão pedindo seu número, posso passar? Pode. Tem umas dúvidas para tirar aqui de história, eu vou passar. Pode passar. Então, a semana que vem ele vai estar aqui, mas eu vou passar agora. Pois não. Eu quero parabenizar a minha mãe, Edileuza Batista, está aniversariando hoje. Tem bolo hoje. Abraço para minha véia, eu chamo minha véia. Dona Edileuza, parabéns, receba as felicitações de todos os seus filhos, 10 filhos. Quando eu encontro a festa. Os meninos estão combinando para sábado, né? Dia 29, né? Família toda. O número de netos, eu acho que eu vou errar. Se eu não me engano, são 22 netos e 2 bisnetos. Legal. Todos os genros, noras, parabéns, mamãe. Felicidade. E sábado, amanhã a gente vai se encontrar lá em Evaldo, né? Amanhã vai ter cantoria lá em Evaldo. Muito boa a cantoria. É festival, acho que é o aniversário dele. Aniversário de 50 anos dele. 50 anos. Amanhã 50 de idade e 25. E seu pai vai ser entrevistado amanhã aqui. Isso. No programa de César. Isso. Então, um abraço para meu pai também, Luizio Batista, que está assistindo. Toda quinta-feira ele liga de volta. Gostei, não gostei? Não, eles gostei, ele gosta, né? Ali é ótimo. É o maior fã. Tá bom, Betinho. Obrigado. Então, até quinta, né? Até quinta. Se Deus quiser. Gente, no próximo bloco, a prefeita Flávia. A gente vai falar de mulher. Vamos começar de mulher. Nada de Santa Ana. Vamos ver se ela vai ser candidata à reeleição lá no CON. Já. Supermercado de Agrícola.